Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula de suporte básico de vida. O tema principal da nossa aula hoje é falar sobre a importância de descentralizar o conhecimento acerca de SBV, para que a gente possa contribuir para diminuir as mortes por PCR não assistidas corretamente. Ou seja, vítimas que poderiam ter chance de sobrevivência acabam evoluindo a óbito porque quem estava do lado dela no momento do incidente não soube realizar a assistência adequada. E isso vale para profissionais de saúde e para leigos, principalmente para leigos, a galera fora do ambiente hospitalar. Porque se o básico não for bem feito, quando o avançado chegar, não teremos mais nada para fazer. Então, pega papel e caneta e bora para o nosso slide. A palestra que eu vou apresentar para vocês hoje, ela faz parte do programa Multiplicadores do Bem, lá do Instituto Brasileiro de APH. Para quem não me conhece, não viu lá o folder do evento, eu sou a Tainara Tomás, instrutora de SBV e Primeiros Socorros, credenciada pelo Instituto Brasileiro de APH, e a gente vai falar um pouquinho aí na aula de hoje sobre a importância de descentralizar esse conhecimento, e eu trago para vocês os 4 passos que salvam vidas, tá bom? Então, a nossa aula ela vai ser dividida em 3 pontos. Primeiro, sobre os conceitos fundamentais em SBV. Depois, vamos falar sobre SBV no adulto. Seguido da utilização do DEA, tá? Começando pelos conceitos fundamentais, vale reforçar que precisamos levar esse conhecimento à maior quantidade de público para que possamos contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. Ou seja, mortes que poderiam ser evitadas se as pessoas conhecessem mais sobre os 4 passos que salvam vidas. O tempo é muito importante quando eu falo de SBV. Os órgãos nobres, coração, pulmão e cérebro, eles aguentam até 4 minutos em isquemia. Ou seja, eles aguentam até 4 minutos com diminuição da oxigenação. Porém, a partir do 5º minuto, cada minuto seguinte, esse órgão perde 10% de chance de sobrevivência. Então, a pessoa que está num quadro de PCR, quanto mais cedo, mais precoce iniciarmos o atendimento, maior a chance dela ter uma sobrevida. Isso ressalta a importância de que o conhecimento sobre SBV não fique restrito apenas a profissionais da saúde. Isso faz com que a nossa missão seja multiplicar esses 4 passos que salvam vidas. O primeiro passo é que a pessoa seja capaz de reconhecer precocemente uma PCR, que ela consiga identificar uma pessoa em quadro de parada cardiorrespiratória. Depois, que ela consiga pedir ajuda adequadamente, que ela se lembre, saiba quais são os números de emergência. Terceiro passo, que seja capaz de iniciar um ARCP de altíssima qualidade, com compressões e ventilações. E, por fim, que ela utilize o DEA assim que disponível. DEA é o desfibrilador externo automático. Ele é um equipamento capaz de fazer a leitura do ritmo cardíaco e identificar se a pessoa precisa ou não receber uma desfibrilação. E através dessa desfibrilação, eu consigo reorganizar os batimentos cardíacos e dar uma maior chance de sobrevida para essa vítima. Uma PCR é um quadro em que a pessoa vai apresentar um funcionamento inadequado do coração. E esse funcionamento não quer dizer que o coração parou. Quer dizer que ele está num ritmo cardíaco que é incompatível à vida, que não é capaz de levar perfusão aos órgãos nobres. Ou seja, que o ritmo que esse coração se encontra
é incapaz de circular o sangue corretamente. Por isso, vamos ter 4 tipos de ritmos de PCR. Atividade elétrica sem pulso, o coração ainda apresenta batimentos, porém não gera pulso. O coração está batendo, entre aspas, normal, mas esse batimento não consegue fazer com que o sangue circule corretamente. Já no caso da sistolia, eu tenho uma ausência real de batimentos cardíacos. E aí sim o coração parou, não está batendo nada. Na taquicardia ventricular, eu tenho uma desordem elétrica, que vai fazer esse coração bater de forma aceleradíssima. Assim como na fibrilação, eu continuo com uma desordem elétrica, só que agora o coração não consegue fazer movimentos ritmados. Como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular são ritmos de desordem elétrica, o ponto elétrico do coração não está conseguindo impulsionar para que ele funcione com ritmo, eu vou precisar reiniciar esse coração. Como que fazemos isso? Através da desfibrilação. Por isso que aí no nosso slide, na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular, eu tenho uma imagenzinha de um raio, indicando que esses dois são ritmos chocáveis de parada cardíaca. Aonde eu busco essas informações? Aonde você pode se atualizar sobre as diretrizes, sobre os protocolos de suporte básico de vida? Lá no site da ILCOR. A ILCOR é um comitê onde eu vou ter todos os grandes órgãos produtores de conteúdos relativos à ressuscitação, à reanimação em um único lugar. A nossa aula ela é baseada no que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a American Heart falam sobre os protocolos de reanimação cardiopulmonar, ok? Isso vale lembrar que a American Heart tem a cadeia de sobrevivência, que seria um passo a passo do que realizar no atendimento a uma PCR. Na primeira cadeia, vamos ter aí a lupa, mostrando sobre vigilância e prevenção. Essa primeira cadeia ressalta a importância do SBV dentro do ambiente hospitalar. Lá dentro, com o paciente monitorizado, eu consigo realizar vigilância e prevenção, ou seja, evitar que ele evolua para um quadro de parada. Caso ele evolua, eu tenho o meu segundo elo, que é o reconhecimento precoce e um acionamento do pedido de socorro. Então, acionar a equipe de resposta rápida, solicitar o médico, pedir um carrinho de parada, iniciar as compressões de altíssima qualidade, seguido do uso do desfibrilador. E após o retorno da PCR, realizar os cuidados pós-PCR. E isso nos leva para o último elo, que é o elo onde eu vou acompanhar esse paciente, acompanhar essa vítima, para que ela não volte a ter uma nova parada cardiorrespiratória por problemas evitáveis. Já na nossa segunda cadeia, eu já começo com o reconhecimento precoce e o acionamento de ajuda, porque é uma cadeia voltada para o ambiente extra-hospitalar. Fora do hospital, eu não tenho como identificar se a pessoa vai ter ou não um infarto, vai entrar ou não em uma parada cardíaca. Então, eu inicio com, após identificar, iniciar compressão, utilizar o DEA, o serviço de emergência chegando quanto antes possível, seja realizados cuidados pós-PCR e o acompanhamento para que essa vítima não volte a ter um quadro futuro por problemas evitáveis. De novo, a ideia de falar sobre esse assunto é contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. É levar o conhecimento para todos de que, com 4 passos básicos,
reconhecer a PCR, pedir ajuda adequadamente, fazer um RCP de alta qualidade e utilizar o DEA, é possível sim diminuir a quantidade de óbitos por PCR que poderiam ser revertidas se a população soubesse o que fazer. Na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar sobre o SBV no adulto. Agora a gente vai entender como fazer a avaliação inicial e o pedido de ajuda, como realizar compressões cardíacas, como fazer a ventilação, como deve ser feito o atendimento em equipe. Para dar um ênfase maior, vale lembrar que os adultos vai ser qualquer pessoa do início da puberdade ao fim da vida. Adolescente, adulto, idoso, vamos atender da mesma forma. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia ressalta que a cada 90 segundos, uma pessoa no Brasil morre vítima de uma doença cardiovascular. Por isso que ela é a principal causa de óbito em adulto, tá? O algoritmo geral da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele vem falando passo a passo do que devemos fazer diante de uma PCR. E agora a gente vai destrinchar nessa palestra o que precisa ser feito passo a passo, beleza? Eu vou simplificar para vocês esse algoritmo. Começando com a avaliação inicial e pedido de ajuda. Eu preciso verificar se esse local está seguro, então é a nossa primeira imagem. No segundo, tocar no ombro desse adulto e chamá-lo em voz alta para verificar se ele responde. Caso ele não responda, imediatamente eu peço ajuda. Quem estiver do meu lado ou eu mesmo, vou ligar para o 192 e se tiver um DEA próximo, vou pedir para que alguém busque para mim. Outra, chequei responsividade, pedir ajuda, agora eu vou avaliar se essa pessoa respira, olhando para o tórax de 5 a 10 segundos para ver se aparece algum movimento de expansão torácica. E o pulso, Thay? O pulso fica restrito aos profissionais da área da saúde, bom? As compressões cardíacas, elas vão ser baseadas nas 3 leis de Newton. Primeira lei é da inércia. Se eu não inicio compressões, o coração não volta sozinho. O coração em parada tende a permanecer em parada. Segunda é a lei da força. Quanto mais forte eu fizer, menos eficaz a minha compressão será. Quanto mais fraco eu fizer, menos eficaz a minha compressão será. Quanto mais rápido eu faço, mais superficial é. Quanto mais devagar eu faço, mais profundo é. E em nenhum desses casos a compressão é compatível suficiente a uma força que retorne o fluxo sanguíneo. Por isso a gente vai ver que eu tenho uma quantidade mínima e máxima de compressões para realizar para que a força seja adequada para que o coração consiga reestabelecer os seus batimentos. E o último é a lei da ação e reação. Se eu realizo boas compressões, o que eu espero é que o coração reaja retomando seu ritmo cardíaco compatível à vida. A eficácia das compressões cardíacas são baixas, por isso que eu preciso fazer ali de 100 a 120 compressões por minuto, porque mesmo que eu faça a melhor compressão, nunca vai chegar ao que o coração faria sozinho através dos seus impulsos elétricos. Mas, de novo, a lei da ação e reação. É melhor as compressões bem feitas, que dão chances de sobrevivência àquela vítima, do que compressão nenhuma. E como vai ser feito? Observem na imagem. Eu começo com um bom posicionamento de mão, cotovelo e ombro. Os braços precisam estar estendidos, os joelhos afastados e eu próximo ao corpo da vítima. A minha força tem que ser suficiente para afundar esse tórax de 5 a 6 centímetros durante uma velocidade
de 100 a 120 vezes por minuto. Então, quando eu fizer esse ritmo de 100 a 120 vezes por minuto, utilizando uma força de 5 a 6 centímetros, eu consigo aproximar de um ritmo cardíaco suficiente para realizar uma boa perfusão. E é claro, ficar de olho ao retorno do tórax, porque se eu estiver fazendo muita força, eu vou afundar esse tórax, e aí se eu afundei o tórax, eu já não tenho boas compressões, tá bom? Tá, e vai quebrar a costela? Vai. Se eu estou fazendo força ali naquele ponto, é possível que quebre costelas. Mas quando eu estou com posicionamento adequado, no centro do tórax, entre um mamilo e outro, na metade inferior do osso externo, o dano de uma costela quebrada é menor do que de um coração que evolui a óbito por falta de uma assistência. Como que eu vou fazer a ventilação? Primeiro, a ventilação boca a boca. Ué, mas não era proibido e tarará? Vamos pensar assim, é o seu marido, é o seu filho, é o seu pai, alguém na sua casa que vai precisar de uma ventilação boca a boca e você não tem ali um material para fazer. Então você vai utilizar o boca a boca. Não temos nenhum estudo que demonstre que realmente se contamina, mas também não tem nada dizendo que não contamina. E aí fica restrito a discernimento pessoal. Eu, Tainara, não faria boca a boca num desconhecido. Utilizaria hands-on, apenas as mãos. Vou fazer só compressão, o protocolo me respalda, é melhor só compressão do que nada. Mas se a minha mãe, minha filha, meu esposo precisar e eu não tiver com dispositivo de ventilação no momento, vai ser no boca a boca mesmo. Importante, elevação do queixo e pinça no nariz, para que eu assopre o ar e ele vá diretamente para os pulmões. Quais dispositivos eu posso utilizar para ventilar? Eu tenho uma pocket mask, que é uma máscara de bolso, ou ambu. Em ambos eu vou fazer a ventilação artificial com o menor risco de contaminação pessoal possível. E se tiver 2 pessoas atendendo, como que eu faço? Eu vou fazer 30 compressões. Tiro a mão do tórax, a pessoa realiza 2 ventilações. Tá, só tem eu. 30 compressões, posiciona na boca para fazer ventilação, ou boca a boca, ou pocket mask, e realize 2 ventilações. Você só vai utilizar o ambu quando você estiver em equipe, tá? E estando em equipe, a cada 2 minutos, vocês trocam a função, como demonstra na foto. Tá, e não tem um relógio. Como é que eu sei que fez 2 minutos? A cada 5 ciclos. O ciclo é 30 compressões, 2 ventilações. Um ciclo. Quando você repetir isso pela 5ª vez, você troca de lugar. Você estava comprimindo, passa a ventilar lá com o ambu, e quem estava ventilando toma-se a posição de compressão e reinicia o atendimento de novo. Quando que para? Quando a vítima retorna à circulação espontânea, quando a vítima acorda, se mexe, fala, tá? Tosse, ou quando o serviço médico de emergência que está no telefone com você, até a chegada da ambulância, fala para você parar. Outros casos de morte evidente, você nem inicia a RCP. E se você estiver fazendo a reanimação e o ambiente se tornar inseguro, começar um tiroteio, por exemplo, você também pode parar de fazer a reanimação, tá bom? Somente profissionais de saúde conseguem identificar a parada respiratória no adulto. Porque para identificar isso, eu preciso saber checar pulso central, saber checar pulso carotídeo. Se eu sou um profissional da saúde, lá na minha avaliação inicial, chamei a vítima, ela não respondeu, pedi para ligar para o 92 e trazer um DEA, vou verificar se ela respira e tem pulso. Se ela não respira e tem pulso,
Eu sou profissional da saúde, eu só faço uma ventilação a cada 5 e 6 segundos. Quando der 2 minutos, eu reavalio. Thay, e se eu não checar pulso e fizer compressão e ventilação numa vítima que tem pulso, mas não tinha respiração? Acontece alguma coisa? Não. O próprio protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele já te dá esse respaldo de, na ausência de respiração, inicia o protocolo de RCP. Dá-lhe compressão e ventilação, 30 compressões, 2 ventilações, trocando de ciclo, trocando em equipe a cada 2 minutos. Tá sozinho na cena, 30 compressões, 2 ventilações até a vítima voltar, ou o médico da equipe, o pessoal que estiver com você no telefone mandar parar. Não vai fazer boca a boca, vai fazer hands-on. Tem a 120 compressões por minuto, até ser solicitado que você pare de fazer as manobras, tá bom? Parte 3, chegamos aí na metade da nossa aula. Como utilizar o desfibrilador externo automático. Como utilizar o DEA. Primeiro, vamos entender como é que é esse aparelho. Quais são os componentes, como é que faz o passo a passo para utilizar. Quais são as situações especiais que eu preciso ter cuidado ao utilizá-lo e como é feito o atendimento em equipe. Aí na imagem eu estou mostrando para vocês vários modelos de DEA, porque DEA é diferente, mas eles funcionam igual, beleza? Primeiro, o que vem no kit? Eu vou ter o próprio aparelho desfibrilador, eu vou ter um par de luva, eu vou ter as baterias do aparelho, lâmina para realizar tricotomia, então para depilar o paciente se ele tiver um tórax muito peludo. Eu vou ter as pás ou eletrodos adulto e pediátrico, além de compressas para secar o tórax caso o paciente esteja com o tórax molhado. Na imagem, vocês têm uma ideia de treinamento, por isso que aparenta ali um controle, tá? Do lado, temos o símbolo universal do DEA, que é esse coração branco com um raio verde e um sinalzinho de mais. Aonde você ver essa plaquinha, quer dizer que eu tenho um DEA disponível ali. O DEA, ele é um equipamento que é para ser utilizado por qualquer pessoa de uso público, tipo o extintor. Você só precisa saber utilizar. E aí na imagem a gente tem o posicionamento. Uma pá do DEA na parte direita superior, logo abaixo da clavícula, e a outra pá do DEA na esquerda inferior, logo após ali o mamilo. Na dúvida, a própria pá vai ter o desenho mostrando aonde você vai colar. Você vai posicionar o aparelho do lado da cabeça da vítima, vai apertar o botão de ligar. Após, vai colar as pás no tórax, encaixar o conector e ouvir. Enquanto você está colando a pá, o próprio aparelho está falando com você o que você precisa fazer, tá? Na hora de ouvir, ele vai pedir para que você se afaste, porque ele está analisando o ritmo. A partir daí, o DEA vai te dar 2 respostas. A resposta 1, que o choque foi indicado. Nesse caso, ele vai dizer carregando, afaste-se, aperte o botão do choque para administrar o choque agora. E aí você vai olhar no aparelho, tem um botãozinho com um raio que fica piscando. É só você apertar ele que ele vai fazer a desfibrilação. Importante, na hora de apertar o botão da desfibrilação, ninguém pode estar encostado na vítima, senão a pessoa vai tomar um choque junto. E se ele falar choque não indicado, você vai precisar reiniciar a RCP. Presta atenção. Se ele falou choque indicado, é porque ele reconheceu aqueles 2 ritmos que a gente falou no início da aula,
que podem ser revertidos com desfibrilação. Se ele falou choque não indicado, é porque ele reconheceu os outros 2 ritmos que a desfibrilação não funciona. Mas, independente disso, até a chegada do socorro especializado, do SAMU, do bombeiro, compressões de altíssima qualidade vão auxiliar na manutenção da vida ali daquele paciente, tá bom? Então é isso. Vai abrir e botar do lado da cabeça da vítima, apertar o botão de ligar, colocar no tórax, escuta, se afasta e percebe. Se ele falar choque indicado, aperta o botão do choque que fica piscando e reinicia a RCP em seguida. Se ele falar choque não indicado, basta reiniciar a RCP. Independente de choque indicado ou não indicado, a RCP precisa ser retomada. Quais são as situações especiais para o uso do DEA? A gente vai ter aí o tórax peludo. Então, como a pá do DEA é um emplaste plástico, se tiver muito pelo na região, ele não faz um bom contato com a pele. E essa falta de aderência não vai deixar com que faça a descarga elétrica boa. O mesmo vale para um tórax molhado, tá? A pá também não vai colar corretamente. Se a pessoa tiver um marca-passo, a pá precisa ser colocada abaixo do marca-passo. Então, se o marca-passo está lá na altura da clavícula, você mede ali uns 4 dedos de distância e aí você coloca a pá do DEA. Se tiver emplasto medicamentoso, como por exemplo um salompa, umas fitas que as pessoas têm usado muito na fisioterapia agora, você vai remover para colar a pá. Não pode colocar a pá do DEA em cima de nenhum emplasto medicamentoso nem nada. Tem que ser direto na pele. E no caso do DEA utilizado na pediatria, e aí a pazinha é diferente e o posicionamento é diferente. Para que o leigo, na utilização do DEA, não tenha dúvida, a pá adulto vem escrito adulto, vem mostrando o desenho de onde deve ser colada, e a pá pediátrica vem fazendo a mesma coisa. Vem escrito pediatria e vem mostrando o desenho da onde deve ser colado. De novo, como é que eu vou fazer o atendimento? Reconheci que a vítima está em PCR. Como? Ela não tem pulso e não respira. Já pedi ajuda. Pedi alguém para ligar para o 92 e trazer o DEA. Enquanto a pessoa vai buscar o DEA, eu estou fazendo compressão. No centro do tórax, o braço esticado, de 100 a 120 compressões por minuto. Se alguém tiver um ambu, se alguém tiver uma pocket mask, a cada 30 compressões eu vou fazer 2 ventilações. Não tem, segue só compressão. Chegou o DEA, coloca do lado da cabeça da vítima, abre, liga, escuta. Cola a pá no tórax, escuta. Falou ritmo chocável? Aperta o botão do choque. E ele automaticamente vai falar, reinicia RCP. Falou ritmo não chocável? Reinicia RCP. Quando completa 2 minutos, o próprio aparelho pede para que você se afaste para iniciar uma nova leitura do ritmo cardíaco. Se você estiver em equipe, ou seja, 2 pessoas atendendo a vítima, na hora que o DEA pedir para você se afastar, é o momento ideal para fazer a troca de função. Para quem estava comprimindo, ir para ventilação e vice-versa, tá bom? De novo, levar esse conhecimento ajuda a contribuir na nossa missão, que é zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. O DEA utilizado nos primeiros 4 minutos após uma PCR tem altíssimas chances de reversão, ou seja, a utilização do DEA logo nos primeiros momentos, após a identificação de um quadro de ausência de respiração e pulso, consegue reverter a PCR em mais de 70% dos casos. Mas para que isso aconteça, você, eu, o vizinho, seu João, todo mundo tem que saber o que é uma PCR, tem que saber o que é um DEA, porque não adianta não saber. Como é que a gente vai usar se a gente não sabe o que é, né?
A gente espera que você seja a mudança que deseja ver no mundo, assim como falava o grande Gandhi, explicando que se você quer que o mundo mude, essa mudança precisa começar por você. Agora eu vou mostrar uns dispositivos de ventilação, um dispositivo de pocket mask, um bambu, e vou mostrar partes a partes desses dispositivos para vocês conseguirem também identificar, saber que de repente tem aí no kit de primeiros socorros na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, no seu condomínio, na sua academia, e você não faz nem ideia que aquilo ali é um dispositivo para ser utilizado no SBV. Bom, então, a partir de agora, você pode pausar o vídeo para ver melhor a imagem, que eu vou mostrar para vocês os dispositivos de ventilação. Então, vamos iniciar com o dispositivo de Pocket Mask. A Pocket Mask, ela vem aqui nessa caixinha, tá? E atrás, ela tem um manual de instruções mostrando como você deve utilizá-la. Essa máscara, ela é reutilizável. Ela é de silicone, tá? Ela vem fechadinha assim, você vai empurrar ela para cima. Essa válvula vai garantir que você não se contamine e ela vai ser usada assim. Essa parte fina para o nariz, essa parte redonda para o queixo. Igualzinho você usa a máscara de nebulização. Importante que ao colocar na vítima, você segure com força e pressione no rosto, e os 3 dedinhos você usa para elevar o queixo, para liberar as vias aéreas. Terminou de usar, você vai limpar ela com álcool, lavar com água e sabão, guardou aqui, ó, volta para a caixinha, tá pronta para ser utilizada novamente. Ela é reutilizável, tá? Temos a nossa máscara Pocket descartável, que é esse modelo aqui. Ela vem nos saquinhos, custa em torno de 5 a 10 reais, tá? E também vem mostrando passo a passo da utilização. Então, eu tenho na máscara o desenho de um rosto e o desenho do passo 1 e do passo 2. Passo 1, encaixar a máscara no rosto da vítima. Então, essa parte maior vai para dentro da boca da vítima. Essa parte redondinha é onde eu assopro. Então, eu vou encaixar a máscara. E subir o queixo. Passo 2, me abaixar até a vítima e, ó, assoprar. Quando você fizer esse movimento, você vai estar fornecendo para a vítima, tanto com essa máscara quanto com essa máscara aqui, cerca de 17% de oxigênio. O que eu costumo falar para os meus alunos? A Pocket Mask descartável é os 5 reais mais bem gastos que você vai fazer na sua vida. Por quê? A cada 100 paradas cardiorrespiratórias fora de um ambiente hospitalar, 80 delas acontecem dentro de casa. Então, você ter um equipamentozinho desse aqui, de fácil acesso, pode ajudar você a fazer compressão e ventilação. Claro que, se você não tem, você vai fazer só compressão, de 100 a 120 por minuto, até chegar a alguma situação que você deva parar. Agora, quando você tem, você consegue fazer uma RCP mais completa, que dá oxigênio e, através das compressões, você estimula as contrações cardíacas. Então, essas são as máscaras de uso individual, tá? Então, você vai usar você. E quando eu estou em equipe, tá? E o que eu posso utilizar? A gente vai utilizar os BVMs. Começando com o BVM pediátrico, ou AMBU. Por que BVM? Bolsa, válvula e máscara. Da mesma forma, a máscara vai encaixar essa parte fina no nariz, essa parte mais romba, mais redonda, no queixo da criança. Agora eu vou, com uma mão, pressionar a máscara e com a outra mão eu vou apertar a bolsa, tá? Enquanto na Pocket Mask eu uso uma mão só para fazer as duas coisas, agora eu vou usar uma mão para pressionar a máscara, travar o queixo e puxar para cima, e a outra para apertar.
Importante, na hora que você estiver apertando, visualizou a elevação torácica, pode parar. Não precisa apertar com tudo até o final. E é sempre, ó, uma ventilação, 2 ventilações, a pessoa retorna a fazer 30 compressões. O BVM adulto é da mesma forma. Então, ele tem a parte do nariz, a parte da região do queixo, fica dessa forma também, e você posiciona do mesmo jeito. Uma mão em C para prender a máscara no rosto, os dedinhos que sobram eu seguro e elevo o queixo. Então, ó, os dedinhos que sobram eu vou segurar o queixo e elevar o queixo. E a outra mão, eu vou apertar o BVM pela bolsa, bem no meio. De novo, apertei, não chegou até o final e eu vi elevação torácica, eu já posso parar, tá? Então, esse é um adulto e esse é um pediátrico. Percebam a diferença da bolsa. Thay, é uma criança e eu não tenho pediátrico. Posso usar o adulto? Pode. Você só vai ter que tomar cuidado na hora de apertar a bolsa para que você não coloque ar demais para essa criança. Mas pode utilizar isso aqui. A mesma coisa é a máscara. A Pocket Mask, ela é meio que universal. Então, você pode estar utilizando no adulto ou na criança. Lembra que precisa pegar o nariz e a boca com todas essas máscaras. E para a gente terminar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês as pás do DEA. Então, aqui eu tenho uma pá adulta. Como eu falei, ela vem... Deixa eu tentar mostrar aqui na luz. O desenho, ó. Eu tenho exatamente o desenho de onde colocar as pazinhas, tá? Então, mesmo que você não lembre, se você achar o equipamento, você consegue fazer a utilização. Lembra que eu falei que o DEA conversa com vocês? Eu tenho aqui um DEA de treinamento. Eu vou ligar ele para vocês ouvirem. Espero que vocês consigam ouvir. Esse é um DEA de treinamento. Ele tem as mesmas funcionalidades do DEA comum. Então, ele vem mostrando aqui onde colar as pás. Vem o botão do choque e vem o botão de ligar, tá? Então, quando você ligar... Aí. Oi? Ih, soltou a pilha. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Como ele é um DEA de treinamento, ele é um DEA a pilha. Assim como o DEA normal, é a bateria. E isso é importante. E você, se tiver um DEA no seu local de trabalho, na sua academia, na sua loja, na sua empresa, verifica sempre se a bateria do seu DEA está carregada. Então, você vai apertar o botão de ligar, o aparelho vai falar com você, vai pedir... A partezinha do tórax fica piscando, ó. Na hora que você terminar de aplicar a pá no tórax, você vai encaixar o conector aqui, no buraquinho, e ele vai ficar falando com você para fazer isso. Na hora que você encaixa as pás, ele já vai analisar o ritmo, ó. Importância de se afastar da vítima. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O botão do choque, ele fica piscando. Quando você apertar ele, ele já dá o choque. Agora o aparelho vai fazer um sinal sonoro. Cada tum desse é uma compressão sua. Isso vai te ajudar a realizar exatamente as compressões lá dentro daquele padrão de 100 a 120 compressões por minuto. O que vai garantir que você está fazendo uma força suficiente para melhorar a perfusão, que nem é demais para não dar tempo do coração encher, nem de menos para que a sua força não consiga esvaziar esse coração de sangue, tá bom? A nossa aula, para relembrar, foi uma aula sobre a importância da descentralização do suporte básico de vida.
a importância de descentralizar os conhecimentos acerca de SBV. Então, obrigada por ter acompanhado até aqui. Segue a gente nas redes sociais, comenta aí na live as suas dúvidas, tá? Me segue lá no Instagram, @ThaiResumeu. Compartilha com todo mundo esse nosso evento, compartilhe as lives, assistam todas as aulas e volta aqui para revisar esse conteúdo sempre que você achar necessário. Obrigada por me assistir até aqui, vejo vocês numa próxima. Estuda que a vida muda. Até outro dia. Beijo, galera. Tamo junto.